Oi! Nesse capítulo, a gente vai ver o surgimento de corpos celestes, lugares ocultos, e a gente vai presenciar os Valar finalmente se lembrando que o resto do mundo existe também. Neste capítulo muito interessante que se chama do Sol, da Lua e da ocultação de Valinor. No último capítulo, a gente viu como que os elfos que não foram para Aman se organizaram lá em Beleriand. O Senhor Manto Cinzento, o Thingol, lá em Doriath, o Círdan lá nas Falas e os Elfos Verdes traumatizados, coitadinhos, lá em Osgiliath. E no capítulo anterior, da fuga dos Noldor, a gente viu o Fëanor levando o povo dele lá de volta para Beleriand, porque o Melkor tinha roubado os Silmarils dele, quero dizer, para vingar a morte do pai dele e para escapar das garras controladoras dos Valar. Só que matando um monte de Teleri no caminho e abandonando o Fingolfin na primeira chance que ele teve. Enquanto todo esse rolê do Fëanor estava acontecendo, que ele mandou todo mundo a merda e foi embora, os Valar estavam lá sentadinhos no Círculo da Lei. E só parecia que eles não estavam fazendo nada, porque na verdade eles estavam conversando telepaticamente, planejando, pensando o que eles iam fazer agora, tentando entender o que tinha acontecido. E eles estavam muito tristes, óbvio, só que eles estavam mais tristes pelo Fëanor do que pelas árvores, acredite se quiser, porque ele era tão forte, valente, inteligente, resistente, bonito, talentoso e sutil. Se não fosse o papinho do Melkor pra corromper ele, imagina as coisas legais que ele não teria feito. Aí quando eles estavam lá no círculo, ficando tristes e pensando no que fazer, o mensageiro do Manwë chegou com a mensagem do Fëanor, com a resposta do Fëanor. Foda-se! Aí Manwë ficou tristinho, mas ele falou: olha pelo lado bom, a gente sabe que vai sair uma coisa boa desse mal todo, porque, que nem o Eru sempre fala, tudo vai acabar bem, como ele planejou. Aí o Mandos respondeu: e mesmo assim, continuará sendo mal. A mim, Fëanor verá em breve. Aí a Yavanna e a Nienna foram lá tentar ressuscitar as árvores, do mesmo jeito que elas fizeram para criar essas árvores. A Nienna ficou chorando, regando o chão com as lágrimas dela, e a Yavanna ficou cantando. E elas ficaram lá um tempão tentando, mas não teve jeito, era tarde demais. Mas, quando estava todo mundo desistindo já, a Telperion juntou todas as forcinhas dela e fez uma flor prateada. E a Laurelin fez um fruto dourado. E esses dois, o fruto e a flor, eram tão brilhantes quanto as árvores eram. E aí elas morreram. Aí a Yavanna colheu essa flor e esse fruto. O Manwë abençoou essas coisas. E eles entregaram pro Aulë, que fez umas naves, uns potes, uns recipientes, umas coisas para guardar a flor e o fruto dentro. E a Varda pegou e botou essas duas coisas lá no céu, para iluminar tudo. Aí eles lembraram que o resto do mundo existia. Aí eles pensaram: poxa vida, eles estão no escuro até agora. Oh não! Porque tinha os Moiquengi ainda, que é todos aqueles elfos que não chegaram a pôr os pés em Aman, e agora tem também o Fëanor e o povo dele que foram para lá. Então os Valar lembraram que eles existiam e que eles estavam lá sofrendo com o Melkor agora, provavelmente, porque o Melkor fugiu para lá também. E eles falaram: tá, vamos colocar eles para ficar andando no céu, iluminar e dificultar o trabalho do Melkor, que aliás agora a gente chama de Morgoth. E isso era tudo que eles podiam fazer, porque se eles fossem lá atrás do Morgoth, que nem eles foram lá da outra vez quando os elfos acordaram, eles iam causar um estrago muito grande, provavelmente. E os homens não tinham acordado ainda, e eles não sabiam onde eles estavam. E já pensou se eles, sei lá, quebram a terra no meio e os homens estão ali, e aí o que vai acontecer? Vai morrer tudo? Então eles ficaram com medo de ir lá enfrentar ele pessoalmente. Então o máximo que eles podiam fazer era colocar duas lamparinas no céu para tentar dificultar um pouquinho o trabalho do Morgoth. A Varda, além de colocar as coisas lá no céu, ela determinou uma rota para o fruto e para a flor ficarem indo de um lado para o outro, e essa rota começava no oeste, veja bem, porque eles estavam ali no oeste do mundo, né? Então, eles iam começar a sua rota ali do oeste, iam lá pro outro lado do mundo e ia voltar. Porque lembre-se, nesse ponto a Terra era plana. Mas ainda assim eles precisavam de alguém para guiar e proteger essas duas coisas, né? Essas duas naves que iriam ficar viajando no céu. Então eles escolheram o Tilion, não confundir com Tirion, para guiar a flor prateada, e a Arien para guiar o fruto dourado. E eles escolheram esses dois porque eles tinham uma afinidade grande com as árvores.
O Tylion era um Maia do Oromê, seguidor do Oromê, e ele gostava simplesmente de coisas prateadas, ele gostava de dormir embaixo da Telperion, e ele insistiu muito para cuidar da Telperion, então da flor da Telperion. E eles escolheram a Arryn porque ela era uma maia do tipo fogo e ela estava sempre ali cuidando das flores do Jardim da Havana, regando com a água de dourada que saía lá da Laurelin. E, milagrosamente, ela não foi corrompida pro lado do Morgoth, porque aparentemente todos os maias do tipo fogo foram, né? São os Balrogs que a gente conhece muito bem. Porque ela era muito corajosa, muito resistente, ela não se queimava, ela tinha um fogo nos olhos, e ela era, assim, muito assustadoramente poderosa. Até o Morgoth tinha medo dela. Então eles pensaram que ela seria a pessoa perfeita para cuidar aí do fruto da Laurelin. Agora os nomes. Cada um dos grupos de elfos que a gente conheceu até agora tem meio que um dialeto próprio. Então os Vanyar, que são um dos 3 grupos que foram para Man, e que eram os mais leais ao Manwë, e que ficaram lá, e que não nem pensaram em sair de lá e voltar para Beleriand. Eles chamaram a flor da Telperion de Isil, que significa o esplendor. Os Noldor, que é o povo do Fëanor, que foi a maior parte lá para Beleriand, chamava ela de Rana, ou Rana, não tenho certeza. A Inconsistente. E aqui nesse capítulo a gente não sabe o nome que os Teleri deram pra ela. Eu acho que é porque é muito difícil você dar nome pras coisas quando você tá morto. Brincadeira, gente. Eu acho que alguns Teleri sobreviveram assim, tá tudo bem. E a gente, os homens assim, a gente chama ela de Lua. Agora, o fruto dourado da Laurelin, os Vanyar chamam de Anar, o ouro de fogo. E os Noldor chamam de Vasa, coração de fogo, que desperta os homens e sinaliza o declínio dos elfos. E a gente conhece como Sol. Então quem tá levando o Sol é a Arryn e quem tá levando a Lua é o Tylion. E só uma curiosidade, em alemão, Sol é feminino. Então eu acho que sei lá, deve ter alguma outra língua que é assim também. Não sei, eu só achei uma informação interessante. Aí, assim como a própria Telperion foi a primeira árvore a começar o ciclo de luz dela, a flor da Telperion foi a primeira a ser preparada para ser colocada no ar e começar a viagem dela. Aí todos os elfos que estavam lá em Beleriand e no resto todo do mundo viram e ficaram muito impressionados e felizes e tal. E o Melkor, o Morgoth, ele ficou muito chocado e assustado e tipo pensou, nossa, fodeu. E lembra no finzinho do capítulo da Fuga dos Noldor que ele fala que assim que o Fingolfin chega nas Terras de Fora coincide com o primeiro lar? Então, é isso. Esses 2 eventos estão acontecendo aí ao mesmo tempo. Outra coisa que aconteceu com o primeiro lar foi que as criações da Yavanna, que estavam em pausa, finalmente começaram a despertar. Então o Tylion ficou lá, seguindo a rota que a Varda tinha feito para ele, começando do oeste, indo pro leste e voltando. E ele ficou lá por 7 dias, ou seriam noites. Aí o fruto da Laurelin ficou pronto, eles entregaram lá pra Arryn e ela foi fazer a mesma rota. A ideia da Varda é que fosse mais ou menos como a luz das árvores, né? Primeiro uma, depois a outra. E aí elas se encontram na metade, assim, do caminho. Então era pra ser a lua vai e o sol vem, assim. Só que o Tylion é um imbecil. Ele não queria ficar na rota dele. E às vezes ele ia mais devagar ou mais rápido do que era pra ele estar indo. E às vezes ele queria chegar mais perto da Arryn, porque eu acho que ele tinha um crush nela, não sei. Tanto que ele acabava, a ilha dele lá da lua, acabava se chamuscando de vez em quando. Será que é por isso que a gente vê manchas na lua? E é por isso que os Noldor chamavam ele de a inconstante, né? Rana. E aí também o Lórien, o Vala do Sono, e a Vanna, a esposa dele, eles, sensatos, fizeram lá um questionamento para Varda, porque o mundo tinha saído do breu total para luz o tempo inteiro. Porque apesar de estar tendo uma variação ali, né, era luz o tempo inteiro. Então quem conseguia dormir com isso? Ninguém. Aí eles foram lá e falaram isso pra Varda. Aí pensando aí nesse ponto super relevante do Lórien e na impertinência do Tylion, a Varda mudou a rota deles. Eles vão sair do leste e ir pro oeste pelo céu, ficar um tempinho ali esperando. Eles vão passar por baixo da terra e aí eles vão surgir no leste de novo. E aí, assim, a ideia é que eles nunca se encontrem.
Então é pra ficar claro um dia e a noite, e eu acho que é um momento de escuridão, não sei, para os elfos poderem ver as estrelas, porque eles tinham uma ligação muito forte com as estrelas também. E se tava luz o tempo inteiro, ficava forte demais e eles não conseguiam enxergar as estrelas. Só que apesar de ter insistido tanto para ser o cara que guarda a lua, o Tyrion às vezes não fazia o trabalho dele direito, não. Ele ainda ficava assim, às vezes um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, tentando chegar perto da área e tal. E é assim que a gente tem o Sol e a Lua flutuando em Ilmen, que significa céu. Ok, então temos o Sol, temos a Lua. E a ocultação de Valinor? Bom, o Morgoth viu que, apesar de todo o esforço dele para deixar o mundo na escuridão, os Valar deram um jeito de iluminar tudo. Aí ele ficou com medinho da Arryn e foi se escondendo cada vez mais fundo na fortaleza dele. Por que ele ficou com medo da Arryn? Ele não era o cara mais forte de todos? Pois então, força, poder e magia, essas coisas, aqui no Legendário, é um recurso limitado, né? Então o Morgoth, ele foi colocando todo o poder dele na própria terra, na própria Arda e nas subversões dele, nos orcs e nas criaturas todas que ele foi fazendo. Ele colocou também um monte de poder dele na Ungoliant. Enfim, ele foi jogando todo o poder dele por aí para tentar conquistar o mundo. Então ele mesmo foi ficando cada vez mais fraco, ele foi tendo cada vez menos força para ele mesmo. Então ele sabia que a Arryn era muito forte, que ele não ia ter como lutar com ela, e aí ele foi se escondendo. Mas ele ainda achou que ele conseguia derrotar o Tyrion. Bom, não ele exatamente, mas aí ele mandou os espíritos malignos, as coisas dele para atacar o Tyrion, mas o Tyrion conseguiu escapar, ele conseguiu derrotar e foi embora. Agora, os Valar vendo isso, eles começaram a ficar com medinho, porque eles lembraram de quando eles moravam lá no Mundo Perfeito, que tinha aqueles 2 postes, no capítulo 1 do início dos tempos. Eles lembraram do ataque do Melkor naquela época, eles lembraram do ataque do Melkor às árvores agora há pouco, e aí eles resolveram que eles não iam deixar isso acontecer de novo, pelo menos não com eles, com o resto do mundo eu já não garanto. Mas aí eles aumentaram as Pelori, as montanhas que ficavam ali protegendo a Mân. Mas eles ainda deixaram ali aquele espacinho, a Calaquíria ou Calacíria, acho que é Calaquíria. Eles ainda deixaram aquele espacinho aberto para os elfos poderem ir ali para a praia, ir para o mar e, sei lá, brincar na água. Só que eles ainda encheram aquela área ali de exércitos e vigias para ninguém conseguir invadir mesmo. E eles ainda fizeram um monte de ilhazinhas ali, que no mar que estava entre a Mân e o resto do mundo, e colocaram um nevoeiro em cima, para quem tentasse chegar lá por mar, por barco, ficasse frustrado, né? Não ia conseguir ficar desviando das ilhazinhas, ia até aquele nevoeiro, ia ser muito difícil, eles iam caçar, iam querer ir embora. Isso se eles conseguissem, porque se alguém parasse em alguma dessas ilhazinhas, se botasse o pé ali, ia dormir e ia ficar ali até o fim do mundo, até o fim dos tempos. E aí depois eles iam ver o que eles iam fazer com esse povo. E realmente essa barreira foi muito eficiente, porque ninguém conseguiu passar por ela, com uma exceção, um carinha muito especial que a gente vai ver lá pra frente. Agora, lembra lá no capítulo da Fogo dos Nodor, quando eles estavam indo embora, e aí o Mandos apareceu, e daí ele disse: "Vocês verterão lágrimas sem conta, e os Valar cercarão Valinor para impedi-los de entrar. Ficarão de tal modo isolados, que nem mesmo o eco de suas lamentações atravessará as montanhas." Era disso que ele estava falando. E tá aí pra você o Sol, a Lua e a ocultação de Valinor. No próximo capítulo dos Homens, a gente vai ver o despertar dos homens. E a gente vai ver a relação deles com os irmãos mais velhos, os elfos. Eu acho que tem tudo pra dar certo, né? Eu acho que eles vão ter uma relação fraternal muito boa. Eu acho. Enfim. Até! Porque o Fëanor, ele era um bonito... Porque o Fëanor, ele era um menino tão bonito, forte, inteligente. Ele era tão forte, inteligente, valente e resistente. Forte, inteligente, valente e resistente. Forte, inteligente, valente e resistente. Bonito, talentoso, sutil. Bonito, talentoso, sutil. Bonito, talentoso, sutil.